Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. E nós que somos cristãos sabemos da importância da ceia, porque é nesse dia que nós nos encontramos unidos na casa do Senhor para juntos lembrarmos do sacrifício de Cristo por nós. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o que significa tomar a ceia indignamente. E o nosso texto base, ele se encontra lá em 1 Coríntios 11, 27, que diz: Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo quis dizer com tomar a ceia indignamente? Nós só podemos entender se a gente analisar todo o contexto. E o texto ele vai começar lá no versículo 17, quando Paulo vai dizer que aqueles irmãos, quando se reuniam, eles se reuniam para pior e não para melhor, pois existia divisões na igreja. E aqueles irmãos ali, eles estavam tomando a sua própria ceia e não a ceia do Senhor. Os irmãos que tinham mais condições, eles levavam mais alimentos de casa para a igreja, para cearem, e quando chegavam lá, eles comiam na frente uns dos outros, e isso ocasionava que uns ficavam cheios demais, enquanto outros com fome. Porque era assim que era realizada a ceia. As pessoas levavam comida de casa para a igreja para cearem. No versículo 22, Paulo adverte esses irmãos que estavam agindo dessa forma, que eles, ao fazerem assim, eles estavam menosprezando a igreja e desprezando aqueles irmãos que nada tinham. Por isso que Paulo, no versículo 23 ao 26, ele vai mostrar como é que deve ser realizada a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Isto o quê? Comer? Não. Partir. Esse é o grande ensinamento da ceia. É partir o pão com os irmãos. Por isso que Paulo, no versículo 21, dizia que eles estavam tomando a sua própria ceia, porque eles não estavam partindo com os irmãos. Cada um comia na frente uns dos outros sem se importar com o irmão que estava do lado. Ou seja, de acordo com o texto, tomar a ceia indignamente não é pensar: poxa, eu pequei, eu não vou cear, porque se eu cear será indignamente. O tomar a ceia indignamente é não discernir o corpo, é não estar partindo, é não estar tendo comunhão uns com os outros. Com relação ao pecado, Paulo, no versículo 28, ele nos diz para nos examinarmos a nós mesmos, mas que a gente assim coma do pão e beba do cálice. É assim que está o versículo 28. E é isso que Paulo orienta. Então, se na hora da ceia você lembra de algum pecado, até porque nós somos pecadores, nós temos pecado, então você pede perdão a Deus por aquele pecado ou por aqueles pecados, e assim você come do pão e bebe do cálice. Porque a ceia não é momento de dizer para a igreja que eu estou ceando porque eu não tenho pecado. A ceia é momento de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e de ter comunhão uns com os outros. E quando nós fazemos isso, nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Amém.